Amém. Essa é a hora da adoração. E agora é a hora da palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia aí na tua casa, ou o teu aplicativo de Bíblia, ou o que quer que você tenha aí no Evangelho de Marcos, capítulo 8. A gente vai ler alguns versículos aqui. É uma passagem muito conhecida, muito pregada, e que a gente vai tentar usar nessa noite para a glória do Senhor. Mais uma vez quero agradecer a você que está conosco, agradecer a você que está aí do outro lado, que está louvando ao Senhor. Espero que você esteja gostando dos louvores, esperamos que você esteja sendo abençoado através dos louvores, através dos testemunhos, através da saudação, através da presença de Deus na tua vida, porque o importante, quer sejamos ricos ou pobres, qualquer que seja a nossa situação, é importante que Deus esteja nas nossas vidas. Amém? Vai aparecer para você na tela o livro de Marcos capítulo 8, a gente vai ler do 1 ao 9. Diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Amém? Amém. Passagem maravilhosa essa, e algumas lições que a gente tem que tirar disso. A palavra de Deus ela é maravilhosa porque tudo se aproveita. Qualquer livro da Bíblia que você pegar para ler, você vai encontrar lições maravilhosas, e muitas vezes de uma mesma passagem você vai encontrar 2 ou 3 interpretações que caibam em momentos diferentes da tua vida. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Isso é que faz com que a gente realmente acredite que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã a palavra de Deus se renova nas nossas vidas, que ela se renove nessa noite. O que nós vemos aqui é um momento interessante no meio do ministério de Jesus, em que Jesus está andando pelo deserto, e Jesus, com o passar do tempo, conforme a pregação dele vai se difundindo por toda a região, o que acontece é que as pessoas começam a segui-lo. No meio daquela multidão tinha gente com tudo que é tipo de intenção. Tinha gente que realmente estava ali tocado pelo Evangelho, tocado pelas palavras diferentes daquele homem. Tinha muitos curiosos. E tinha muita gente que gostava de ver milagres, de ver truques, de ver diversão. E tinha também aqueles que andavam atrás dele tentando encontrar falhas em Jesus. Tentando encontrar motivos para desacreditá-lo perante as pessoas. Agora, é interessante porque essa passagem ela fala basicamente sobre necessidades que são saciadas pelo Senhor. A Bíblia fala que Jesus está andando pelo deserto, no meio do deserto. É muito parecido com a situação que a gente vive hoje. As pessoas hoje, no meio dessa pandemia, trancadas dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder conviver com as pessoas que amam, estão se sentindo como no deserto, se sentindo sozinhas. E eu costumo dizer muito aqui na igreja que o deserto é um local onde Deus nos leva para que nada em volta nos tome a atenção, a não ser Ele. No deserto não tem nada. Só para o deserto é aquela coisa erma, é aquela areia, é aquela paisagem sem variações. Então nada chama a tua atenção. Então se Deus te leva ao deserto muitas vezes, Ele quer falar contigo. O profeta Oséias, é algo muito interessante, quando Deus fala através do profeta Oséias, em relação ao povo que era desobediente, ele dizia, olha, comparando o povo à prostituta com a qual Oséias tinha se casado, e dizendo, ó, eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O deserto é um local onde a gente não tem nada que nos roube a atenção de Deus.
Então, muitas vezes, Deus permite que a gente chegue a determinadas situações exatamente para que nada desvie a nossa atenção e a gente preste atenção exatamente no que Deus quer falar conosco. No dia a dia, quando a gente está cercado de um monte de atividades, é interessante porque tudo toma a nossa atenção. É a família, é o trabalho, são as coisas do dia a dia, o esporte, são os amigos, é a recreação, são as viagens. E se você for parar para pôr na ponta do lápis, muitas vezes de uma maneira muito grotesca até, você vai notar que você dá muito pouco do teu tempo para Deus. Eu falo você, eu falo ser humano em geral e me incluo nisso. Nós não damos a Deus o tempo que Ele merece. Essas pessoas estão andando com Jesus apesar de estarem no deserto. Deserto não é um lugar bacana de caminhar. Não é um lugar agradável. É quente, é seco, é aquela areia, é perigoso até. Durante o dia, a característica do deserto é que durante o dia é um calor intenso e à noite é um frio tremendo. Então, o deserto não é o melhor lugar para caminhar. Só que aquelas pessoas não estavam sendo forçadas a andar no deserto. Elas estavam andando no deserto por opção própria porque estavam seguindo a Jesus. Isso é uma coisa interessante, né? Porque muitas pessoas querem seguir a Jesus apenas no momento bom. Muitas pessoas querem seguir Jesus apenas na bonança, apenas no momento legal, bacana, quando está tudo tranquilo, emprego estabilizado, vida financeira estabilizada, vida sentimental resolvida, todo mundo com saúde, encaminhado. Não. Nós provamos que realmente estamos interessados no Evangelho quando seguimos a Jesus no deserto, apesar do deserto. E por livre e espontânea vontade. Porque as pessoas estão ali seguindo a Jesus. E aí quando você vai para o capítulo 2, a gente nota muito da personalidade de Jesus. Porque um dos motivos pelos quais Jesus se fez homem para estar entre nós é exatamente entender como eu e você nos sentimos. Há uns dias atrás eu escrevi um artigo para estar lá no site da gente, no voltadecristo.com.br, é isso mesmo, né? voltadecristo.com.br, dizendo Jesus nos entende. E deixava muito claro, isso escrevendo ali, que um dos motivos de Jesus se fazer homem é exatamente entender como nós nos sentimos. Então Jesus, durante os seus 33 anos de vida aqui, ele passou por tudo que nós passamos. Jesus teve medo, Jesus se alegrou, Jesus se irou, Jesus teve sede, teve fome. Jesus teve uma série de sentimentos que não são compatíveis com a personalidade de Deus. Mas não, Deus se fez homem para passar pelo que nós passamos. E um dos atributos de Jesus é exatamente a compaixão. Jesus olha para os discípulos, vê aquela imensa multidão. A Bíblia fala em 4.000 homens aqui, sem contar mulheres e crianças. Então você pode colocar aí pelo menos, eu coloco aí umas 10.000 pessoas. E ele olha para os discípulos e fala, escuta, eu tenho compaixão dessa gente, porque eles estão há 3 dias nos seguindo e não têm o que comer. Eu digo para você, a Bíblia não diz isso, mas eu posso conjecturar que aquela multidão, no primeiro dia, era muito maior do que a desse terceiro dia. Talvez no primeiro dia, quando chegou ao final do primeiro dia, pessoas com seus afazeres, pessoas com fome, com necessidades, pegaram e foram para casa. Aí já diminui o grupo. No segundo dia, talvez da mesma maneira, a pessoa se cansar e falar, esse homem não vai dar nada para a gente, palavra não enche barriga, vamos voltar para casa, e voltaram. No terceiro dia, estavam ali pessoas teimosamente envolvidas com a palavra de Deus. Pessoas que eram teimosas. É interessante, um dos atributos do cristão é que ele é teimoso. Ele não larga de Jesus, mesmo quando a situação aperta. Quando Jó se vê naquela situação horripilante, e a mulher chega nele e fala, o que você ainda retém essa sinceridade, homem? Amaldiçoa Deus e morre. Ele olha para ela e diz, você está falando igual uma louca, a gente recebeu o bem de Deus e não vai receber um mal? Ou seja, seguir a Deus por pastos verdejantes e pelo deserto, a gente tem que seguir com o mesmo afinco, com o mesmo entusiasmo. Naquele terceiro dia, quem estava ali, você pode ter certeza, eram pessoas que realmente estavam interessadas na palavra de Jesus, realmente acreditavam que aquele homem era diferente, realmente acreditavam que havia alguma coisa diferente nas palavras daquele homem. Teimosamente eles estavam seguindo a Jesus, e talvez em algum momento eles nem pensaram que estavam com fome, que estavam com sede, que estavam sujos, estavam incomodados com o calor, mas Jesus entende as necessidades. Ninguém foi lá falar com Jesus. Ninguém foi lá reclamar, escuta Senhor, solta aí pra gente aí uma aguinha gelada, aí uma aguinha de coco, solta pra gente aí um Gatorade.
Ninguém foi falar, porque Jesus conhece a tua necessidade. O Salmo 139 diz, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Porque Deus é aquele que sonda corações e sentimentos e necessidades. Jesus olha para os discípulos, enxerga a necessidade daquela multidão e diz, eu tenho compaixão desse pessoal. E ele ainda diz, olha, se eu despedir ele para suas casas, em jejum desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Sabe uma coisa que eu vejo nesse versículo, que eu enxergo? Aquele que vai até a presença de Jesus, aquele que anda com Jesus, Jesus jamais o despede sem atuar na sua necessidade. É inconcebível que nós, como cristãos, venhamos à igreja, quando podemos, né? Que você, quando podia vir à igreja, vinha à igreja e voltasse do mesmo jeito. Não. Quando nós estamos na presença, chegamos na presença de Jesus, nós temos que sair saciados. Nós temos que sair com as nossas necessidades, se não digo resolvidas, ao menos direcionadas. Nós temos que sair da presença de Deus melhores do que entramos. Quando entramos na presença de Deus com o coração contrito, com sinceridade, nós temos que sair transformados e saciados. Se você vai à igreja e não volta para casa saciado, alguma coisa está errada. Aquelas pessoas que estavam ali, Jesus dizia, olha, eu não vou despedi-las com fome. Eu não vou despedi-las com necessidade. Eu não vou despedi-las porque algumas moram longe. Talvez elas não aguentem pelo caminho. Jesus entende que se você vem à casa dele, ou se você abre um devocional, ou se você pede uma palavra e você não é saciado, você talvez não aguente caminhar, porque a vida é dura, a vida é difícil, e ele sabe. E é uma coisa que a gente talvez não preste muita atenção, é um modo como os discípulos, eles agem, quando Jesus faz essa observação. Verso 4 diz, os seus discípulos responderam, mas de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Você nota, Jesus não perguntou para ele, escuta, vem cá, me dá aí uma sugestão aí, o que a gente faz? Tem esse monte de gente para alimentar, o que vocês acham? Jesus apenas estava dizendo que ele tinha compaixão. Entenda uma coisa, se Jesus tiver compaixão do teu caso, ninguém mais precisa ter, porque ele resolve. Se Jesus tiver misericórdia das nossas vidas, está tudo bem, porque ele tem poder. Não adianta o teu vizinho ter dó de você. Não adianta o teu amigo, o colega de escola de muito tempo ter dó de você, porque ele não pode fazer nada. Eu vi uma charge hoje interessante, que era um rapaz com uma caminhonete cheia de pneus. E o pneu dele furou. Só que quando ele foi ver, nenhum dos pneus que ele tinha servia para a caminhonete dele. Ou seja, é a mesma coisa que você estar cercado de pseudo-amigos, mas na hora do vamos ver mesmo, eles não servem para nada. E eu não digo apenas na questão material, porque muitas vezes amigo é o que oferece o ombro, é o que te escuta. E eu garanto que tem muita gente nessa época que está com saudade daquele amigo que era chato, que era grudento. Saudade de ouvir a voz dos amigos, de ver a presença deles, né? De dar um abraço. Jesus não estava pedindo sugestão. Entenda uma coisa, Jesus não precisa da tua sugestão, ele tem a solução. Ele enxerga teu problema e ele tem a solução. E tem uma outra coisa interessante que a gente tem que enxergar aqui, é que quando eles perguntam, escuta, mas de onde a gente vai comprar pão? Onde a gente vai arrumar pão para saciar a fome desse pessoal? Jesus nem dá trela. Ele não fala, veja bem, ele já vai direto, o que vocês têm? E eles vão lá, a gente tem 7 pães. Em outras traduções, 5 pães e 2 peixes, né? Aqui diz 7 pães e alguns peixinhos. A gente tem 7 pães, Senhor. Maravilhoso é o nosso Deus, porque Ele enxerga muito além do que a gente enxerga. Eu posso até enxergar Jesus falando assim, 7 pães? Está ótimo, resolvido. E os discípulos talvez olhando um para o outro assim, tem algum problema. Com Jesus não há problema insolúvel.
Jesus manda que todo mundo se assente. Verso 6, ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando os 7 pães, partiu-os. Após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem, repartindo entre o povo. Coloque-se no lugar do discípulo agora. 3 dias de deserto. Aqueles 7 pães daquele momento, provavelmente eram 20 lá anteriormente. Porque foram comendo, eles foram se alimentando, eles tinham os pães deles. E aqueles discípulos, eles estavam numa fase que muita gente ainda está, que ainda não entendeu que cristianismo verdadeiro é aquele que reparte com os mais necessitados. Jesus certa vez dizia, se vocês tiverem 2 túnicas, João Batista dizia, se tiver 2 túnicas, dê um para o teu amigo, reparta. Isso é empatia. Jesus teve misericórdia daquele povo, enxergou a necessidade deles, viu que eles estavam com fome e pediu para os discípulos dessem o que eles tinham. Agora, os discípulos, eles demonstram uma atitude que muitos de nós temos, dizendo assim, poxa, mas eu tenho tão pouco, ainda vou dividir? Muitas vezes a gente tem essa mentalidade, dizendo, o que eu tenho é pouco, não vai resolver o problema dele, ainda vai aumentar o meu, então é melhor ficar quietinho. Entenda uma coisa, e eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de atitude. Eu estou falando de solidariedade. Eu estou dizendo de enxergar a necessidade do teu próximo, que hoje é do teu próximo, mas amanhã pode ser a tua. E você vai se alegrar muito se alguém te estender a mão. O que os discípulos fazem? O que a gente deveria fazer? Eles entregam um pouquinho que eles têm na mão de Jesus. E eu volto a falar, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de atitude, eu estou falando de coração puro, eu estou falando de dedicação. O pouquinho que eles tinham, eles entregam na mão de Jesus, que dá graças. Se o pouquinho que você tem passar na mão do Senhor com sinceridade de coração, você pode ter certeza que vai ser suficiente para ajudar muita gente, para acabar com a tua necessidade e fazer com que você seja bênção na vida das pessoas. Para isso nós vivemos. A igreja não pode ser luz do mundo e sal da terra se não ajudar o mais necessitado. Nós temos que ter essa diferença. Não viver apenas para nós. Então, o pouquinho que eles têm, eles dão na mão de Jesus, Jesus dá graças e abençoa. O pouquinho que você tem, meu irmão. Eu não volto a falar, não estou falando de dinheiro, mas a tua dedicação, o teu tempo, o teu amor, a tua consideração, o teu desejo de estar perto de Jesus, dê isso a Ele. Dê um pouquinho mais do teu tempo, dê um pouquinho mais da tua dedicação, faça com mais amor. Faça com mais carinho, com mais dedicação, porque é para o Senhor. Esse pouquinho de talento que você julga tão pequeno, essa habilidade que talvez você ache que não faz diferença nenhuma na casa do Senhor, entregue isso com amor para o Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai usar o teu talento, por menor que você ache que ele é, a favor do seu reino, para abençoar pessoas. Nós estamos na terra para abençoar pessoas. Nós temos que aprender a conviver, a enxergar a necessidade dos outros. É uma época muito boa. Pessoas estão perdendo emprego. É uma época boa para nós exercitarmos a empatia. Pessoas estão perdendo sustento. Pessoas estão perdendo emprego. Pessoas estão perdendo a vontade de viver. As pessoas estão amedrontadas. E nós, como igreja, temos que ser uma fonte de esperança, ou então nós não servimos para nada. Jesus certa vez falou, olha, quando vocês fizerem tudo o que vocês já fizeram, vocês digam, somos servos inúteis. Porque podemos fazer muito mais. E se formos comparar aquilo que o Senhor fez por nós, lá na cruz, através do sacrifício, nós jamais teremos como igualar isso. Jesus manda aquelas pessoas se assentarem, abençoa o pão, ele pega também alguns peixes e começa a distribuir. E eu imagino a surpresa dos discípulos, porque o pão não acabava mais. Eu imagino a cara de João, de Pedro, olhando assim, rapaz, vamos dar um pouquinho para cada um, deve dar até aquele 14º, 15º da fila ali, rapaz. E parecido com o caso do azeite da viúva, o azeite não parava de sair. E os pães não paravam de multiplicar, e dando para todo mundo comendo, repetindo. A Bíblia fala que eles se fartaram, ainda sobraram 12 cestos cheios. É muito pão. Você sabe por quê? Porque eles entregaram o pouquinho que eles tinham na mão do Senhor.
O teu talento na mão do Senhor pode se tornar um talento muito maior. O teu um talento pode se multiplicar em 10. Talvez a pouca alegria que você tem tido, muitas vezes de estar na presença de Deus, pode ser multiplicada, se você perceber o quanto Deus quer te usar. O quanto esse pouquinho que você tem na mão, pode ser tão benéfico. Nós precisamos desenvolver a empatia com o próximo. E eu acredito que os discípulos, quando começam a distribuir aqueles pães, eles começam a se alegrar. Eles começam a pensar isso, poxa, o pouquinho que a gente tinha, que a gente achava que não ia dar nem para a gente, está alimentando uma multidão imensa. É assim que o Senhor trabalha. Seja abençoador, meu irmão. Abençoe o teu irmão da direita, da esquerda. Você não sabe quando você vai precisar. A gente precisa enxergar o nosso próximo como algo importante. Martin Luther King, uma frase interessante que ele dizia: o homem aprendeu a nadar como peixe, a voar como as aves, mas não aprendeu a conviver como irmão, uns com os outros. Nós precisamos exercitar a nossa empatia, o estender a mão. Independente, eu digo isso independente de denominação, independente de religião. A nossa misericórdia não tem que ser exercitada apenas com os cristãos. Se fosse pensar dessa maneira, o samaritano lá que encontrou o judeu caído lá, e todo arrebentado na parábola do bom samaritano, ele não teria ajudado o judeu, porque muito mais para parte dos judeus tinha um ranço terrível dos samaritanos. Ele poderia dizer: não, pede para o povo dele ajudar. Estenda a mão para o teu vizinho, ainda que ele não seja cristão, porque é isso que faz a diferença. Jesus faria isso. E a Bíblia vai finalizando e dizendo: eles tinham alguns peixinhos, abençoando, mandou que igualmente fossem distribuídos, comeram-se e fartaram dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Eu volto a dizer, Jesus jamais vai deixar que a gente saia da presença dele sem que a gente tenha pelo menos alento em relação à nossa luta. Essa luta que Deus te colocou, ela está de acordo com as tuas forças. Nesse momento difícil pelo qual você está passando, Ele tem a solução. Esse momento pelo qual você tem chorado tanto, tenha certeza de que Deus tem a solução. Nessa noite a palavra de Deus é essa. Os dois lados, a gente tem que ter empatia com o nosso próximo. A gente tem que ajudar o nosso próximo, a gente tem que exercitar um cristianismo. E ao mesmo tempo a gente não pode deixar de seguir a Jesus ainda que a gente esteja no deserto. Porque esse povo foi abençoado no deserto. Aqueles que começaram lá no primeiro dia, já cansaram e voltaram para casa, ou no segundo, não receberam essa bênção, não testemunharam esse milagre. E talvez até, e eu digo até, os que foram no primeiro dia chegaram em casa e se fartaram, não passaram a fome que talvez aqueles passaram, mas eles não tiveram a oportunidade de ver a maravilha de Deus se realizar na vida daquelas pessoas, e é isso que faz a diferença. Se você não viver para ver milagres na tua vida, você não está vivendo corretamente. O cristão tem que viver de milagre em milagre. Essas pessoas que passaram ali 3 dias e que não largaram de Jesus, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da provação, mesmo no meio da privação, elas tiveram a oportunidade de testemunhar um grande milagre, de serem alvo da compaixão de Jesus Cristo. Minha oração nessa noite é para que nós sejamos alvo da compaixão do Senhor. E para que Ele venha fazer milagres e mais milagres na nossa vida. Porque se Ele quiser, até mortos Ele ressuscita. Se Ele quiser, até câncer Ele cura. Covid Ele cura. Ele faz isso por mim e por você nessa noite. Que você possa ter isso no seu coração. Ter essa certeza. A dor não mata, se Deus está presente.
Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora um milagre, declare: sou eu, sou eu, o milagre sou eu, declare: sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Deus Santo, nós te agradecemos nessa noite, Jesus, por tudo que Tu és da vida dos Teus servos, Senhor. Porque lá no deserto, Deus, Tu saciaste a fome de muitas pessoas, as pessoas que insistiram em Te seguir apesar do deserto, Senhor. Nosso pedido nessa noite é que esse deserto não seja suficiente para acabar com as nossas forças e a nossa crença e a nossa vontade de Te seguir, de estar junto de Ti, Senhor. Aquela multidão que insistiu em Te seguir presenciou um milagre nunca visto, Senhor. Foi alvo de um milagre, Deus. E nós vamos seguir por esse deserto da vida, Senhor, quanto tempo o Senhor quiser, porque nós queremos testemunhar um milagre, Deus. Nós queremos ser saciados. Nós sabemos, Senhor, que Tu olha para as nossas necessidades, que Tu se compadece de nós. Tu se compadece dessa família que está com alguém enfermo na UTI, Deus. Dessa mãe cujo filho está preso, Deus. Desse pai de família desempregado, Senhor. Dessa pessoa com dores, Senhor, há muito tempo. Desse Teu servo com síndrome do pânico, Deus. Desse Teu servo, Senhor, que está sem coragem de sair, deprimido. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu levaste sobre si as nossas enfermidades, Deus. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, nós entregamos as nossas necessidades na Tua mão, Deus. Nós entregamos, Senhor, a nossa saúde nas Tuas mãos, os doentes, Senhor, Te pedimos, continuamos a pedir, entra nas UTIs, Senhor. Vai passando a Tua mão santa sobre esses pulmões, Senhor. Vai dando sabedoria a esses profissionais de saúde, Senhor. Vai dando estrutura a esses hospitais, Deus. Vai dando paciência e confiança a esses familiares que há tempos não veem os seus entes queridos, Deus. Te pedimos, Senhor, Senhor Antônio, Senhor, cujo André pediu oração, Senhor, com problemas na hemodiálise, Senhor. Põe a Tua mão santa, Senhor. Abençoa o André, Senhor. Prepara, Senhor, o transplante para ele o mais breve possível, no tempo certo, para que o Teu servo possa viver a plenitude da Tua bênção, ver o milagre, como aquelas pessoas viram no deserto, Deus. Que nas nossas vidas, Senhor, nós tenhamos, Senhor, o propósito de entregar o pouquinho que nós temos, o pouquinho que nós sabemos, nossos pequenos talentos nas Tuas mãos, para que ao passar pelas Tuas mãos e voltarem para nós, eles venham turbinados, Senhor. Eles venham maiores, eles venham multiplicados,
E eles venham não para a nossa glória, Senhor, mas para serem abençoados, elemento abençoador de outras vidas, Jesus. Nessa noite pedimos a Tua bênção, Senhor, para a Igreja Volta de Cristo do Cangaíba, a Igreja nossa de Francisco Morato, Senhor, nossos pastores, nossos líderes, Senhor, nossos evangelistas, nossos obreiros, as Tuas irmãs, as nossas crianças, Senhor, os nossos idosos, que todos tenham esse tempo de reflexão na Tua presença, Deus. Que sejam abençoados em todo o tempo, Senhor. Que sintam, Senhor, a Tua presença e o Teu amor todos os dias, Jesus. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Acredite. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora um milagre. Declare conosco aí. Sou eu. O milagre é você, meu irmão. Graças a Deus pela tua vida.